Olá, salve, salve nação rubro-negra, está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Vitor Pereira faz mudança radical no time do Flamengo para pegar o Vasco e choca a nação rubro-negra. Flamengo aceita comprar novo camisa 10 de 28 anos, Arrascaeta que se cuide. A atitude de Rodrigo Caio chama a atenção de Vitor Pereira e inflama bastidores do Flamengo. 180 milhões foi confirmado agora. Bomba sobre venda de meio ofensivo ao Manchester City pega todos do Flamengo de surpresa. Flamengo contrata a joia do Juventude para sua base. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Nessa temporada, o zagueiro Rodrigo Caio está empenhado para se manter 100% fisicamente após ter se recuperado de uma grave lesão no joelho que o tirou por 6 meses do futebol no último ano. Sob o comando do técnico Vitor Pereira, o Rodrigo Caio, de 29 anos, está agradando nos treinamentos do Mengão. De acordo com informações do portal Coluna do Fla, nessa sexta-feira, o comportamento do Rodrigo Caio com seus companheiros nos bastidores e a forma com que se impõe, sendo um dos principais líderes do elenco, encantou demais a comissão técnica portuguesa desde a sua chegada. O zagueiro esteve em campo no clássico contra o Botafogo no dia 25 de fevereiro e mesmo após uma vitória importante, com um time recheado de reservas e jovens atletas, o zagueirão fez uma cobrança pública ao plantel, exigindo comprometimento e fazendo uma meia-culpa. Aspas, o mais importante é colocar na cabeça que a gente precisa ser um time coletivo. Temos jogadores de muita qualidade nos dois times. No time da Recopa e no time do Campeonato Carioca. Mas só a qualidade não entra em campo se a gente não correr, não se dedicar e não deixar a vida em campo, não vai funcionar, disse lá o Rodrigo Caio depois do jogo. Para esse jogo agora contra o Vasco, ele vai ficar no banco de reservas. Aí eu te pergunto, você acha que ele já poderia voltar a ser titular nessa zaga do Flamengo? Coloca aí. Anteriormente marcado para o dia 22 de março, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2023 sofreu uma alteração. A nova data definida pela Conmebol para realizar o evento vai ser no dia 27 de março e a cerimônia vai acontecer na sede da entidade sul-americana, em Luque, no Paraguai. A fase de grupos da Libertadores vai começar no início de abril e vai até o final de junho. A final está marcada para o dia 11 de novembro, mas ainda não tem sede definida. Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras já estão garantidos no torneio. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda a brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta esse botãozão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho aqui, pronto, simples assim, é de graça. Valeu, muito obrigado. O centroavante Pedro, ele se casou na última quinta-feira em cerimônia pequena para família e amigos aqui no Rio de Janeiro. O atacante agora é marido da psicóloga Fernanda Nogueira, a quem o jogador havia pedido em casamento logo depois da sua convocação para a Copa do Mundo do Catar. Maravilha! Desejo ao casal muitas felicidades até que a morte os separe e que Deus os abençoe sempre. Parabéns, Pedro e Fernanda! Ontem saiu a convocação da seleção brasileira para o amistoso contra a seleção de Marrocos, quarta colocada no Mundial do Catar, e nenhum jogador do atual elenco do Flamengo foi convocado pelo técnico interino Ramon. Vai vendo aí, Marcos Braz, o time com o maior investimento do país, o time que é o pica da galáxia, não emplacou nenhum jogador na seleção. Só o que você vendeu, o João Gomes entrou lá nessa convocação. Lamentável, meu querido, lamentável. O Flamengo acertou a contratação do meio-atacante Guilherme Teixeira, de 18 anos, 2005, joia do Juventude. Nessa sexta-feira, o atleta assinou o contrato de empréstimo válido até julho de 2024. Na temporada de 2022, o Guilherme foi o artilheiro do Gauchão Sub-17 com 9 gols em 12 jogos. Na Copa Galo, ele foi o maior goleador da competição com 4 gols em 6 jogos.
O jovem chegou a disputar a Copinha pelo Juventude em 2022, sendo camisa 10 do time. O Flamengo adquiriu 20% dos direitos econômicos do jogador, com opção de comprar mais a outra parte em julho de 2024. A proposta do Flamengo surgiu depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde ele foi destaque. Na noite dessa sexta-feira, o Flamengo estreou no Brasileiro Sub-20 com uma derrota acachapante para o Corinthians por 4-0. O próximo compromisso do Mengão Sub-20 na competição nacional é contra o co-irmão Fluminense no próximo dia 13. O Flamengo jogou com João Vitor, Felipe Brian, Iago, Darlan e Zé Wellington, Jean Carlos, Daniel Rogério, depois Dudu e Wallace Ian. Felipe Lima, depois Pedrinho, Ryan Luca e Rodriguinho. Epa, começamos muito mal, hein? Tomamos de 4, para com isso. Para o jogo contra o Vasco, pela 10ª rodada do Carioca, o técnico Vitor Pereira poderá ter um grande problema no ataque. A ausência do nosso querido Pedro, matador. O atacante sentiu um desconforto novamente após o jogo contra o Del Valle e, desse modo, o Vitor Pereira deve ter que fazer algumas modificações no time. Essa informação aí foi dada pela ESPN Brasil. O garoto Matheus Gonçalves, de 17 anos, destaque, também pode ser desfalque para esse jogo, porque também no jogo contra o Del Valle ele sentiu um desconforto muscular. O treinador testou algumas opções, entre elas a entrada do Gerson na vaga do Pedro. Sendo assim, Thiago Maia deve continuar atuando pelo lado esquerdo da defesa. Outro teste também foi a entrada de Cebolinha na vaga do centroavante. Cebolinha também andou treinando de lateral esquerdo. Vale lembrar que se o Flamengo vencer este jogo contra o Vasco, já será o campeão da Taça Guanabara antecipado, ficando aí o jogo do Fluminense na quarta como um treino de luxo. Mais de 57 mil ingressos já haviam sido vendidos até ontem. Esse jogo vai ser neste domingo no Maracanã e vai começar às 18h10, horário de Brasília. E vai ter a transmissão da TV Bandeirantes em TV aberta e no Band Esportes em TV paga. Vai ser um jogão, a torcida do Vasco está animada, vamos ver, vamos ver. Manchete: bomba sobre venda de meio ofensivo ao Manchester City pega todos do Flamengo de surpresa. Sobre o mercado da bola, o Matheus Gonçalves já começa a chamar muita atenção no mercado europeu. Estava na cara que isso aí ia acontecer. O garoto de apenas 17 anos, que encantou o Vitor Pereira e vem jogando muito bem no profissional do Flamengo, é tido como uma grande joia do ninho do urubu e tem tudo, mas tudo para ser um grande meio atacante no futuro. O Manchester City é o principal interessado nesse momento no jogador e já vem monitorando aí o jovem há algum tempo e querem levá-lo para a Europa, principalmente para a Inglaterra, assim que ele completar 18 anos. O Manchester City acena com uma oferta de 32,6 milhões de euros, 180 milhões de reais na cotação atual. O Matheus, ele tem contrato com o Flamengo até 2025 e a sua multa vazou, gira em torno de 550 milhões de reais. Opa, bora lá, garoto! Excelente notícia no Ninho do Urubu, galera. Olha aí, ia ser muito bacana. O atacante Bruno Henrique, ele deu mais um passo importante para o seu retorno aos gramados. Ele iniciou a preparação física e, gradativamente, ele começa a realizar atividades junto ao elenco rubro-negro. Aí, que bacana. Vale lembrar, que o Bruno Henrique, nosso BH27, não atua desde junho de 2022, quando sofreu uma grave lesão após uma disputa com o zagueiro Marlon do Cuiabá na vitória de 2-0 do Flamengo no Brasileirão. Ele precisou passar por uma cirurgia delicadíssima para a reconstrução do ligamento cruzado anterior, do colateral lateral e do canto posterior lateral do joelho direito. Olha só, precisou fazer tudo de novo. E dá-lhe, garoto, volta logo, a gente está morrendo de saudade, a gente está precisando muito dos seus gols e daquelas arrancadas maravilhosas que só o Bruno Henrique sabe dar. Volta logo, garoto, muito boa notícia. Flamengo aceita comprar novo camisa 10 de 28 anos e Arrascaeta que se cuide, essa aí é a manchete.
O Mengão, enfim, decidiu que também é preciso investir em um meio atacante, que atue pelo meio, e tenha a capacidade de substituir o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Esse jogador foi escolhido. Trata-se do meio ofensivo canhoto Davi Terãs, do Atlético Paranaense. O uruguaio ele é considerado um ótimo jogador e que já está adaptado ao futebol brasileiro. O Flamengo vai oferecer cerca de 28 milhões de reais ao Atlético Paranaense e um contrato de 3 anos para o Terãs. O Flamengo também está disposto a pagar um salário que gira em torno de 500 mil reais ao jogador. Olha aí, beleza. Ele está avaliado pelo site Transfer Market, né, aquele site especializado em transferências de jogadores, por 4,5 milhões de euros, cerca de 24,7 milhões na cotação atual. Olha aí, beleza, muito perto do que o Flamengo quer dar. Olha aí, vamos lá. O Atlético Paranaense pagou por ele em 2021 7,5 milhões de reais ao Atlético Mineiro. O Terãs ele tem 28 anos e faz 29 em agosto e já esteve no radar do Flamengo por diversas vezes. Na época do Dorival, ele queria muito ter contado com ele no elenco para a Libertadores da América. Quase que ele veio. O uruguaio também tem a aprovação do Vitor Pereira, que já deu o seu aval e aguarda a investida do Flamengo forte para ter logo o jogador aqui no seu elenco. Meus amigos e minhas amigas, na minha opinião, esse jogador Terãs ele seria um excelente reforço para o nosso elenco. É um canhoto ofensivo que tem a cara do Flamengo. Ele é raçudo, joga muito bem e hoje é uma peça importantíssima no Atlético Paranaense, que costuma engrossar o caldo na hora de negociar jogador com o Flamengo, né? A gente lembra Léo Pereira, o goleiro Santos e outros aí. Eu, sinceramente, acho uma excelente contratação, né? Para fazer sombra principalmente para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro. Aí eu pergunto, você gostaria de ver o Terãs aqui no Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar o programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!